Olá, pessoal. Meu nome é Isabela, eu sou professora de música, musicoterapeuta. Há um tempo eu venho me dedicando a formações sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e venho aplicando isso no ensino da música, venho obtendo resultados muito consistentes. E hoje eu venho compartilhar com vocês uma ferramenta da psicanálise que vem fazendo muita diferença na minha prática como professora. Essa ferramenta se chama Análise Funcional do Caráter, e hoje eu venho apresentar para vocês os 5 traços de caráter e como eles auxiliam o professor e os gestores nas aulas de música. Vamos lá então. Vou começar com a aplicação dessa ferramenta e as justificativas para a aplicação. Primeiramente, para um professor. Por que é importante que ele saiba da onde vêm os traços de caráter, como que ele pode fazer essa leitura dos perfis de pessoas, dos perfis de alunos que ele tem, por que é importante esse conhecimento para o professor? Para o professor é importante que ele identifique ali padrões de comportamento, traços de caráter, a origem desses comportamentos nos alunos, para ele fazer uma melhor avaliação diagnóstica, para ele saber como que esse aluno se comporta, acessar o mundo emocional desse aluno, ter uma conexão melhor com esse aluno, para que ele possa desenvolver um plano de ensino, para que ele possa escolher as melhores estratégias para ensinar esse aluno. Porque a gente ensina melhor aqueles alunos com que a gente se comunica melhor. Quando a gente cria um canal de comunicação significativo, um canal de comunicação coeso, a gente passa melhor o nosso conhecimento. Não é verdade? A gente só se comunica bem quando a gente fala a mesma língua da pessoa. Então, quanto mais você entrar no mundo emocional, se conectar com o seu aluno, melhor é. Quando você conhece seu aluno profundamente também, você dá uma devolutiva melhor para ele, você dá uma devolutiva melhor para os pais sobre o processo do seu aluno. E você também gerencia melhor os grupos. Quando você entende melhor o perfil de cada aluno, você gerencia melhor esses alunos e esses grupos em aulas coletivas. E para os gestores de escolas de música, por que esse conhecimento é importante? Porque você vai conhecer o perfil dos seus professores, você vai gerenciar melhor os seus professores, você vai saber que professor que vai lidar melhor com uma aula coletiva, que professor que vai lidar melhor com certos tipos de alunos, que em relação à sua equipe, que pessoa que é melhor para ficar num atendimento ali às pessoas, que pessoa que é melhor para ficar nos bastidores, que pessoa que é melhor ali para ficar num criativo, que pessoa que é melhor ali para ficar na frente. Então, você vai saber gerenciar melhor as pessoas ali, você vai saber dar uma função adequada de acordo com a maneira de funcionar de cada um. Então, é para isso que esse conhecimento serve, porque você aprende a verificar quais são os pontos de dificuldade e as facilidades das pessoas, tanto dos alunos como dos seus professores, como dos seus gestores. Então, é um conhecimento muito rico que ele funciona para a vida. Eu indico que todas as pessoas que lidam com outras pessoas estudem um pouquinho sobre esse conhecimento. E qual é a origem, né, de todo esse conhecimento, gente? A origem dele está na psicanálise. Essa abordagem veio de um psicanalista contemporâneo do Freud chamado William Reich. William Reich, ele é um pouquinho controverso. Tem gente que não concorda muito com essa abordagem dele, mas é inegável que fez muita diferença. Hoje, outras linhas de psicoterapia, de terapias como a bioenergética, fazem uso de todo esse conhecimento. E a análise funcional de caráter, ela foi criada para diagnosticar e tratar traumas infantis. O Reich começou a perceber que alguns pacientes não respondiam muito bem à psicanálise, a psicanálise tradicional. Então, ele criou uma maneira um pouco mais ativa de intervenção para certos pacientes, e foi aí que ele criou a análise funcional do caráter. E ele dizia que a nossa mente é o nosso corpo é a nossa mente visível.
tá? E aí ele chegou em 5 características, 5 traços básicos de caráter que vocês já vão ver aqui. Mas antes vamos entender o que são os traços de caráter, né? Os traços de caráter são um conjunto de atitudes e padrões de comportamento. Essas atitudes, esses padrões de comportamento, nós chamamos de mecanismos de defesa. E eles são resultantes de traumas não resolvidos. Todos nós passamos por estes traumas durante o nosso desenvolvimento. Acredita-se que Reich dizia que da nossa gestação, lá do nosso mundo intrauterino, nós sentimos esses traumas, nós passamos por momentos traumáticos e cada um de nós percebeu esses momentos traumáticos em maior ou menor intensidade. E esses traumas, nós reagimos de determinada maneira, gerando um conjunto de atitudes e padrões de comportamento. Nós nos defendemos desses traumas com maior ou menor intensidade e gerou esses padrões de comportamento que ele chamou de traços. E ele descobriu que esses traços, eles apareciam em determinadas fases do nosso desenvolvimento, tá? Então, nós vamos estudar traço por traço, vamos fazer um estudo muito breve aqui, tá? Esse aprofundamento é uma coisa muito densa, então esse aprofundamento aqui não vai ter, a gente vai ter uma apresentação muito breve dos traços aqui, mas eu espero que seja útil para vocês aqui. Então, considerando, Reich considerava 3 fases de desenvolvimento, 3 fases gerais de desenvolvimento. Primeira fase, nós estamos na nossa relação com a mãe, a primeira fase que todos nós temos, que todos os seres humanos têm, que é a relação com a mãe, quando o ser humano se forma. O primeiro mundo dele é a mãe, primeiro ele está dentro da barriga, e depois que ele nasce, ele vem para o peito da mãe, porque ele se amamenta, ele depende da mãe para tudo. Depois, quando ele começa a interagir com o mundo, ele começa a andar, começa a sair de perto da mãe, começa a se relacionar com o mundo. E depois, quando ele começa a se descobrir, começa a ter a fase da identidade. Então, tem 3 grandes fases. A primeira fase com a mãe, fase oral. A segunda, relação com o mundo, que ele chamou de fase anal. E a terceira, relação consigo mesmo, que é a fase genital. Na fase oral, se desenvolvem 2 traços de caráter. Primeiro traço de caráter é o traço esquizoide. Vou deixar aqui primeiro explicado que esses nomes são fiéis à bibliografia do Reich e eles não se tratam de transtornos de personalidade, tá? Eles são nomes fiéis ali à bibliografia e não são transtornos psicóticos, são transtornos neuróticos. Eles não estão rompidos com a realidade. A diferença entre um neurótico e um psicótico é que o neurótico tem contato com a realidade. São as pessoas que sabem que dia da semana é, que têm total consciência da realidade. O psicótico, ele não tem consciência da realidade. Então, não são esses transtornos de personalidade, tá bom, gente? São somente os traços de caráter ali dentro de um padrão considerado normal. Então, o traço de caráter esquizoide é quando todos nós, vamos lembrar que todos nós possuímos os 5 traços, tá bom? Todos nós temos os 5. Vou falar aqui sobre o indivíduo, tá? Então, quando eu falar o bebê, a criança, tá? Estou falando sobre todos nós. Então, quando o bebê está no período intrauterino, até mais ou menos os 10 dias de nascido, está se formando ali o traço esquizoide. Vamos supor que todas as vezes que essa mãe passou por uma situação complicada durante a gestação, passou por um período de estresse, passou por uma situação em que ela ficou nervosa, o corpo da mãe, ele está programado para bombear o sangue somente para as áreas nobres do feto, tá? Então, todo o sangue que está ali sendo bombeado para o útero, ele vai somente para a área cerebral da criança, porque são as áreas nobres que precisam manter a vida.
Então, esse útero ele vai ficando um pouco inóspito, ele fica duro, ele fica gelado. Então, o que a criança associa? Esses processos são inconscientes. A criança associa que todas as vezes que ela se mexe, que ela existe ali de certa forma, a mãe fica preocupada, o sistema parasimpático da mãe ali ativa e o útero fica inóspito. Então, todas as vezes que ela se mexe, o mundo dela fica ruim. Então, como mecanismo de defesa, ela se desconecta. Ela não se mexe, ela aprende a existir somente na cabeça. Então, ela acaba existindo somente na mente dela ali. Então, ela vai aprender a se movimentar pouco, vai ser uma criança mais quietinha, uma criança que não se mexe tanto na barriga. Ela vai ser uma criança mais ali quietinha, porque todas as vezes que ela se mexe, o útero fica inóspito. Tá? Então, o traço de caráter esquizoide acabam sendo, depois que crescem, pessoas mais desconectadas, pessoas mais distraídas, pessoas com menos energia corporal, que não se mexem muito, pessoas que não vão ter muita atividade corporal ali, mas como um recurso, elas vão ser muito criativas e imaginativas. Por quê? Elas experimentaram ali no mundo intrauterino uma dor básica, que é a dor da rejeição. O corpo da minha mãe está me rejeitando, então eu não vou me mexer para não me sentir rejeitado. E essa rejeição, ela leva para o mundo. Então, ela deixa de participar das atividades porque ela não quer ser rejeitada, ela prefere não se conectar com as pessoas porque ela vai ser rejeitada, ela se isola, uma pessoa que tem uma tendência a se isolar porque ela não quer ser rejeitada, é uma pessoa que não emite opinião porque ela tem medo que as pessoas rejeitem a opinião dela. Então, essa rejeição ela vai levar para a vida. E aí ela se desconecta para não ser rejeitada. Ela rejeita para não ser rejeitada. E aí, como ela aprendeu a viver somente na cabeça dela, a não se mexer muito na barriga, ela não foi acostumada a usar o corpo. Aprendeu a viver muito na mente. É uma pessoa que vai usar demais a mente, vai ser muito criativa e muito imaginativa. Tá? Então, aquele seu aluno mais quietinho, mais isoladinho, provavelmente ele tem esse traço aí bem alto. Ele vivenciou com maior intensidade ali esse período. Se você investigar ali, a mãe pode ter tido uma gestação um pouquinho mais estressante, um pouquinho mais complicada, mais agitada, né? Talvez a mãe passou ali por um período estressante ali na gestação e essa criança sentiu isso de maneira mais intensa e pode ter esse traço um pouquinho mais acentuado, tá? E aí, opa, deixa eu voltar aqui, gente, desculpa. Vamos voltar aqui, opa, aí. E aí, seguindo aqui, né, criança nasceu, mais ou menos uns 10 dias de nascido ali, ainda tá no traço esquizoide, tá? Só que lembra que eu falei para vocês, quando a criança sai da barriga da mãe, ela vai para o seio da mãe, né, vai para a amamentação. E aí, nessa fase, a criança depende da mãe para tudo. Todas as necessidades básicas da criança têm que ser supridas pela mãe. Quando eu digo mãe, eu não estou falando da pessoa mãe, tá? Eu estou falando da função. É a pessoa que está fazendo a função da mãe. Pode ser tia, avó, o pai, próprio pai, se a mãe não está presente, alguém que está fazendo a função de mãe. E não são só as necessidades básicas, comida, banho, frio, calor, mas também aconchego, atenção, carinho. Se essas necessidades básicas não são atendidas, ou se elas são atendidas de maneira errada, vamos supor, que a criança está chorando de fome, mas o cuidador não entende que é fome, e em lugar da comida dá um banho, não é banho que ela queria, ela se sente abandonada. A criança experimenta uma sensação de abandono. Eu estou chorando por algo, tenho uma necessidade aqui que não está sendo atendida.
Então, ela experimenta a dor do abandono. Preciso de algo e ninguém vem me atender. Então, qual é o mecanismo de defesa? Choro, reclamação, lamúria. Quando vira um adulto que é um adulto mais chorão, é um adulto mais carente. Não precisa ser adulto necessariamente, tá, gente? Pode ser uma criança. Aquela criança mais falante, que fica falando, 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 falando. Por quê? Ela tá ali falando porque ela não quer que ela não quer ficar sozinha, né? Ela fica ali conversando com você, porque se ela fala que ela sabe que se ela parar de falar, você vai fazer outra coisa, você vai deixá-la sozinha. Ou ela fica fazendo uma manha ali, porque ela quer atenção, ela fica grudando, fica sentando no colo, fica pondo a mão em você, né? Porque ela quer atenção, porque lá atrás, na fase da amamentação, ela não teve as necessidades básicas dela atendidas. E aí, qual que é o recurso que a pessoa desenvolve nessa fase para poder lidar com essa dor básica do abandono? Ela desenvolve o recurso da comunicação e da conexão. Como ela precisa se comunicar, ela aprende a ser muito comunicativa e ela aprende a se conectar com as pessoas, porque dessa maneira ela acaba conseguindo a atenção e ter as necessidades dela atendidas. Tá? Então, nessa fase aqui, em maior ou menor intensidade, a pessoa sente ali, o traço oral é desenvolvido, a pessoa sente a dor do abandono, desenvolve um mecanismo de defesa aqui e esse recurso aqui da comunicação e da conexão. Vou lembrar, antes da gente prosseguir, vou lembrar uma coisa aqui para vocês, tá? Sempre a dor básica do trauma, ela é sentida sempre, tá? Em todas as fases, todos nós sentimos essa dor básica do trauma, em maior ou menor grau, tá? O fato é que, quando passa essa fase aqui, vamos supor, passou a fase da amamentação, tá? Quando passa essa fase, essa dor básica aqui, ela não deveria mais ser sentida, tá? Só que quando ela é sentida, o ideal é que nós não fiquemos aqui no mecanismo de defesa. Toda vez que alguém nos abandona, quando nós estamos no mundo adulto, né? O ideal é que nós não lidemos com a dor do abandono com um mecanismo de defesa. O ideal é que nós lidemos com o nosso recurso. Vou dar um exemplo prático. Quando um amigo meu muda de escola e eu me sinto abandonada, vamos supor, com 10, 11, 12 anos, o ideal é que eu não chore mais, com 12, 13, 14, né? O ideal é que, porque eu não estou mais naquela fase da amamentação, eu não tenho mais um aninho, né? O ideal é que eu me comunique, me conecte com outras crianças. Quando eu estou usando o meu recurso, eu estou na funcionalidade do meu traço. Quando eu estou no meu mecanismo de defesa, eu estou na disfuncionalidade do meu traço, tá? E eu vou lembrar aqui vocês que não é nosso papel como professores ficar procurando a funcionalidade ou a disfuncionalidade do traço, tá, gente? Levando o aluno daqui para cá. Não é a nossa obrigação primária, tá? Porque nós não somos terapeutas, mas nós podemos sim auxiliar os alunos com isso, nós podemos identificar se o aluno está funcional ou disfuncional. Vamos supor que um dia na aula o amigo está chorando porque o coleguinha dele parou de fazer aula, ó. A criança está aqui, ó, nesse mecanismo de defesa aqui, porque ela está se sentindo abandonada pelo coleguinha. O traço oral está disfuncional, ó. Como que a gente pode fazer? A gente pode colocar essas crianças para conversarem, se conectarem com outras. Pode colocar outra criança para conversar com ela, para se conectar aqui, ó. Pode colocar a funcionalidade do traço a favor dela, sabe? Quando a gente tem esse conhecimento, a gente vai lidando com as funcionalidades e disfuncionalidades dos alunos de uma maneira um pouco mais leve, tá bom? Então, prosseguindo. Então, quando a criança começa a já andar, porque, ó, tá vendo? Amamentação até começar a andar.
Quando ela começa a andar, ela sai ali debaixo da asa da mamãe, né? Porque ela começa a relação dela com o mundo. E aí que tá. Essa relação da criança do mundo com o mundo, ela tem que ser autorizada pela mãe. Tem algumas mães que têm muito medo de que o filho saia debaixo da asa, né? Então essa relação ela é autorizada ou não? Essa mãe abençoa e fala: "Filho, vai explorar o mundo, vai aprender", ou essa mãe fica: "Não pode, não vai, eu não quero que você vá, é perigoso, não vai, não fica, não mexe, não sai daqui de perto de mim". Então, dependendo de como é essa relação aqui, da mãe com a criança e com o mundo, essa relação é autorizada ou não. E aqui nessa relação aqui, nós temos a formação de dois traços nessa fase. Quando a criança começa a adquirir um controle muscular, deixa eu só ver aqui se está tudo certo com a gravação, tá, gente? Está tudo certo. Eu tenho muito medo que interrompa no meio, então às vezes eu vou dar uma paradinha aqui, ó, mas está tudo bem. Então, quando a criança começa a adquirir um certo controle muscular e já começa a andar, né, engatinhar, mesmo um pouquinho antes de engatinhar, mas quando ela já começa a andar e sair de perto da mamãe, né, ela começa, às vezes, a se sentir manipulada. Por quê? A mãe, às vezes, é o que eu falei, como que é essa relação? A mãe, às vezes, fala assim, ó, não vai aí, senão a mamãe fica triste. Não vai aí, senão a mamãe não vai gostar. Então, assim, então ela só gosta de mim, eu só deixo ela feliz se eu faço o que ela quer. Né? Então, também é aquela fase da criança fazer gracinha, né? Faz gracinha para a mamãe dar risada, e aí quando a criança não quer fazer gracinha, a mãe não quer saber, né? Às vezes ninguém dá atenção quando a criança tá chatinha, não quer fazer gracinha. Então, nessa fase aqui de interação com o mundo, muitas vezes a criança pode se sentir manipulada. Ela pode sentir que ela só é amada se ela faz o que a mãe ou as outras pessoas querem. Quando ela não quer fazer determinada coisa, ela pode não se sentir amada. Então ela se sente manipulada. Aí, qual que é o mecanismo dela? Manipular de volta. Aí o que ela faz para manipular de volta? Ela seduz. Ai, mamãe, você tá tão linda hoje. Ou ela começa a ficar pedindo para a pessoa pegar ela no colo, porque na verdade a pessoa está perto de um brinquedo que ela quer, né? E ela passa de colo em colo só para poder pegar o brinquedo que ela quer. Ou ela vira uma criança autoritária, ou é uma criança que fica fazendo birra para conseguir o que ela quer. Isso tudo são mecanismos de manipulação aqui para conseguir o que ela quer. Porque ela aprendeu que o mundo funciona à base de troca. Eu preciso fazer o que minha mãe quer para minha mãe ficar feliz, então minha mãe também precisa fazer o que eu quero, também preciso encontrar um mecanismo ali para eu poder conseguir o que eu quero. Então, através desse mecanismo de defesa aqui, ó, também vem um recurso muito interessante, que é o recurso de persuasão e de liderança. Lembra que eu falei para vocês? Se sentir manipulado pode trazer uma disfuncionalidade ou uma funcionalidade. Né? Ou eu posso ser sedutor, autoritário e me vitimizar para manipular, ou eu posso ser um líder e posso ser persuasivo, posso ter o dom do convencimento para poder articular o ambiente da melhor maneira possível, tá? Então, apesar desse nome aqui ter uma conotação negativa, tá, gente? Mas não é um traço do mal nem nada, né? Mas ele é um traço assim do líder, inspiração, né? É um traço de persuasão, ele tem que estar bem direcionado, tá? O fato é que todos nós temos interesses, né? Todas as pessoas têm traço psicopata ali. Só que esses interesses têm que ser bem direcionados, né? Quando eles são bem direcionados ali, quando eles são bem orientados, eles vão a favor de todos, e quando eles são interesses próprios ali, dependendo de como que eles são feitos, eles podem ser bons ou não, né? Só que não coloquemos uma conotação ruim aqui nesse traço, tá bom? Porque a psicopatia, ela é
a psicopatia que eu digo, não é o transtorno, tá? O traço psicopata, ele é importante para os negócios, ele é importante para a negociação, para a inspiração, para a liderança. Então, é importante que o mundo seja feito de trocas e negociações. Então, ele é um traço muito importante para isso, tá bom? E depois que a criança passa ali por essa fase de andar, quando ela começa já a conseguir subir a escada sem apoiar a mãozinha, é a fase que ela já pode ser desfraldada com segurança. Só que às vezes os pais desfraldam antes, né? Quando ela começa a já, né, ter o controle esfincteriano, o desfraude, muitas vezes ela não consegue segurar. E às vezes ela faz um cocô na roupa, um xixi na roupa. E aí vem aquela coisa ali de o que sai de mim, né? O que sai de mim, o cocô, o xixi, e não necessariamente se o que sai de mim não é necessariamente somente o cocô ou o xixi, mas também as opiniões, o que eu falo, o que eu faço. E dependendo de como a criança se comporta e o que ela recebe de volta, se ela é uma criança muito podada, se ela é uma criança muito desqualificada, ela acaba se sentindo humilhada. Tudo que sai de mim é ruim. Então ela passa por essa dor básica da humilhação. Como tudo que sai dela é ruim, além do cocô e do xixi fora de hora, mas também as opiniões, ela aprende a reter. Bom, eu não posso falar nada que tudo que eu falo é errado, não posso fazer nada que tudo que eu faço é errado, então eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada. Acaba sendo uma pessoa travada. Uma criança mais quietinha, mas não é quietinha igual do esquizoide, que ele não quer fazer nada porque ele não quer se sentir rejeitado, mas é uma criança quietinha porque ela não quer se sentir desqualificada, ela não quer ser humilhada. Então eu vou aprender a reter. Eu não vou fazer nada, não vou falar nada, eu vou guardar os meus segredos quietinhos aqui, as 7 chaves, né? E em troca, eu vou aprender a ser resiliente, consistente, detalhista, porque eu não quero errar. Então, as pessoas de traço masoquista são pessoas muito quietas, muito discretas e são pessoas muito resilientes, pessoas que começam e vão até o fim, quietinhas ali na delas, pessoas muito consistentes e pessoas muito detalhistas. E aqui para a gente terminar, o último traço que se forma aqui na fase genital. Lembrando que não é sexualidade, mas uma genitalidade, é a descoberta da identidade, quem eu sou. Estou vendo quem é igual a mim, quem é diferente de mim. Aqui nessa fase, quando se forma o traço rígido, vocês têm que entender que ocorre uma coisa aqui que se chama triangulação edípica. A criança começa a perceber que o mundo é feito em pares. O pai tem a mãe, o vô tem a avó, o tio tem a tia, e ela começa a buscar um par para ela. Só que esse par já tem par, muitas vezes já tem par. E aí, quando essa criança é colocada no meio da relação dos pais, às vezes o pai gruda na filha, a princesa do papai, a mãe gruda no filho, príncipe da mamãe, e essa criança realmente acaba tomando esse lugar. Príncipe da mamãe, princesa do papai. Só que, na hora de dormir, essa mãe vai dormir com o pai, esse pai vai dormir com a mãe, e essa criança se sente trocada ou excluída. Ela pensa, poxa, passo o dia inteiro falando que eu sou a vida dela, e no fim de noite ela me larga aqui sozinha no quarto e vai dormir com meu pai. Então eu vou me sentir trocado ou excluído. Deste triângulo, eu sou a ponta excluída, eu sou a ponta fraca deste triângulo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver um mecanismo de defesa de competir. O menino vai começar a competir com o pai e a menina vai começar a competir com a mãe. Eu preciso ser melhor. Então, essa competitividade, eu tenho que ser o bom, eu tenho que ser o melhor, ela vai surgir como um mecanismo de defesa. Em troca, vai surgir um recurso também. Vão ser pessoas altamente competentes, pessoas com nível altíssimo de execução, pessoas ágeis, pessoas que fazem tudo muito rápido
E porque elas precisam ser as melhores, são os famosos campeões, né? São os atletas, as pessoas que sempre chegam em primeiro lugar, são as pessoas que respondem, que levantam a mão, assim, professor mal terminou a pergunta, a criança já está levantando a mão, a pessoa quer responder, é o primeiro da classe, né? A pessoa que responde, aquela criança que responde, fica com aquela cara de, estão vendo como eu sei? Então, o traço rígido, quando ele está disfuncional, ele é muito competitivo e ele não aceita perder. São essas crianças aqui, ó, esse tipo de aluno aqui, ó, eles choram quando eles perdem. A gente precisa trabalhar esse conceito, né, de perder. Então, são crianças que às vezes estão com esse traço disfuncional aqui. Quando eles estão funcionais, são crianças assim que elas vão assim pegar e vão fazer e vão desenrolar as coisas. O que você der na mão de desafio, elas vão fazer, tá? Então, gente, para a gente poder encerrar, o conhecimento dos traços de caráter está aqui, é um conhecimento muito profundo, mas o que eu trouxe aqui é somente a pontinha do iceberg para vocês, tá? Eu posso deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, desse mapa mental, se vocês quiserem. E eu sugiro que vocês entrem no grupo que eu tenho no WhatsApp, um grupo silenciado, para vocês saberem quando tem vídeos novos e quando temos mais informações aqui sobre este tema, sobre desenvolvimento humano na aula de música. Um beijo e até o próximo vídeo.